Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado. Para você, produtor de feijão, uma excelente notícia. Semana passada, o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, assinou junto com a Apex, a Agência de Exportação Brasileira, um convênio para divulgação e exportação mesmo, né, do feijão brasileiro para o mundo. Como é que isso deve acontecer e o que isso pode trazer de transformação aí para o setor. Esse é o nosso foco dessa entrevista com o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está aqui já com a gente. Bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse novo passo, né, que o setor está dando, principalmente com esse apoio à promoção dos feijões brasileiros lá fora. O que muda para o setor e, enfim, como é que a gente pode entender essa exportação, Marcelo, de feijão? Porque num primeiro momento as pessoas podem analisar isso como negativo, né? Porque vamos vender o nosso feijão, então já está caro, pode achar que já está caro, enfim, vai encarecer mais ainda. Vamos mandar o nosso produto para fora e vamos ficar sem abastecer o nosso mercado interno. Enfim, qual é o projeto de vocês? Seja bem-vindo, Marcelo Líderes. É um prazer, Alexander, ter essa oportunidade aqui de trazer para os produtores, finalmente, né? A gente tanto tempo, e você acompanhou bem de perto aí, inclusive nas feiras internacionais que vocês cobrem, a expectativa que nós tínhamos de vir a ter um projeto que trouxesse estratégia e investimento em inteligência de mercado, porque é um projeto de marketing, mas não é só marketing, vamos falar do nosso feijão lá fora. Não, é uma estratégia de como a gente pode avançar nesse mercado. Do ponto de vista do consumidor, primeiro, é a forma que nós temos de, sem a presença do governo, estimulando o plantio de feijões via preço mínimo, via armazenagem, enfim, aqueles... para depois leiloar os feijões, sem essa alternativa, a alternativa que nós temos é buscar o mercado internacional. Como o feijão carioca não tem mercado internacional, nós temos, né, essa alternativa que a gente vem colocando já há alguns anos, que é diversificação de consumo aqui dentro. Então, tendo feijão rajado, vermelho, branco, o preto mesmo, os calpis, mungo, você tem uma diversidade de proteína, de nutrição. O produtor fica à vontade para aumentar a oferta, se ele aumentar a produção, né, o preço não explode aqui dentro, como acontece às vezes com o feijão carioca, também não cai demais, porque você tem as duas alternativas. Você exporta quando tem demanda lá fora, né? E você tem o mercado interno quando você não tem demanda no mercado internacional. Então, isso é uma forma de você regular o abastecimento interno, é uma das alternativas. Quanto ao produtor, a expectativa é muito interessante, porque a gente sabe que muitos produtores veem no feijão uma alternativa agronomicamente necessária na rotação de cultura. Quando a gente olha a irrigação, conversamos sobre isso dias atrás, aí, né, na fundação do RENAI, né, a Rede Nacional de Irrigantes, quando você olha para isso, você vê a possibilidade e a necessidade de aumentar a demanda. Então, a gente quer ter mais demanda do mercado interno e externo. Assim, o produtor consegue investir, quando ele deseja, nessas alternativas de mercado. Eu acho que, resumidamente, em grandes traços, é isso que a gente espera. E, claro, ninguém vai fazer isso para vender a mesma coisa que está vendendo hoje, que está exportando hoje, né? Nós temos aí um recorde o ano passado de 220 mil toneladas, se somado com o gergelim, que faz parte também desse projeto, feijão e gergelim, você tem aí alguma coisa a menos de 300 mil toneladas, né? Então, o nosso alvo, o objetivo é 2025, 500 mil toneladas entre os dois. Muito bem. Agora, quem está ouvindo a gente vai exportar nosso feijão e nós aqui no Brasil, Marcelo? Não vai faltar feijão, porque o feijão carioca não é exportável, né? Não há mercado para o feijão carioca. E é interessante que uma pesquisa que é feita dentro em 2.000 cidades do Brasil,
nos checkouts dos supermercados, apontou que nos últimos 12 meses o consumo de feijão carioca, daqueles 65%, 66% que normalmente nós tínhamos, ela reduziu um pouco para 54%. Ou seja, de todo o feijão consumido, 54% é feijão carioca. O restante está dividido nos vermelhos, aumentou, no rajado, aumentou, nos brancos, aumentaram, calpi aumentou. Então, essa diversidade ela é interessante, né? Porque, como eu comentei, você pode gerar excedentes e exportar. O nosso consumidor não vai ficar desamparado aqui dentro, nem essa alternativa de exportação vai contribuir para a inflação no feijão. Não é disso que estamos tratando. Estamos tratando de buscar o máximo possível o grande desafio de qualquer cadeia produtiva, que é o tal do preço justo. Né? Essa é o fiel da balança, que é muito difícil de ser encontrado, mas que seria preço bom para o produtor, preço bom para o consumidor. A fórmula, até prova em contrário, numa economia como nós temos atualmente, é essa, é você se abrir para o mercado mundial. Agora, e essa redução do carioca, Marcelo, tem a ver com o conhecimento de novas alternativas aí para o feijão, o brasileiro conhecendo novas possibilidades de se consumir os pulses, por exemplo? Acredito que sim, assim como, pegando emprestado aqui um exemplo de um outro produto, né, o grão de bico. O grão de bico, nós tínhamos uma importação de 7 mil toneladas ano, média de 7 mil, ano 8 mil, ano 6.800, 7 mil de importação média. Quando o Dr. Varley, lá da Embrapa Hortaliças, começou a incrementar cada vez mais a pesquisa e começou a falar bastante sobre isso, movimentações que a gente buscou cooperar também, fazendo promoção, chamando atenção, né, junto com prefeituras como a de Curitiba e outros locais, falar mais a respeito de grão de bico. O tiro não saiu pela culatra, mas aumentou a importação para 11 mil toneladas. O que mostrou isso? Falar um pouco do produto, abrir a possibilidade de disponibilizar ele a um preço melhor. Isso forçou um pouco mais que o importado fosse trazido num preço um pouco mais razoável. A margem era muito alta que tinha no grão de bico, baixou um pouquinho a margem, a demanda superou inclusive a produção interna. Então, claro, agora você vai equilibrando isso e vai diminuir a importação. No caso dos feijões, o que acontece? Na medida em que você fala de diversificação, você disponibiliza lá na prateleira não só o feijão, os dois lá, né? O principal, o preto e o carioca, ou o carioca e o fradinho, dependendo da região do Brasil. Mas a pessoa chega lá, ela encontra o rajado a um preço razoável. Nos últimos meses, nós vimos rajado aí a preço de carioca, ou até um pouco abaixo do preço do carioca. O carioca surtou, ele ficou muito alto nos últimos 60 dias, muito alto que eu digo em relação ao preço histórico. Isso permitiu que houvesse uma demanda maior, uma disponibilidade maior de feijões como rajado, como vermelho, os próprios brancos, que ainda nós não produzimos, temos semente já, agora vamos começar a produzir, mas importamos da Argentina os brancos, um pouco mais de feijão calpi. Então, junto com algumas ações em paralelo, a gente vai acabar tendo a possibilidade de aumentar a produção interna, diversificada, com essas válvulas de segurança da exportação. Muito bem, a gente tem uma imagem aqui, vou pedir para o Christian, nosso editor, jogar no ar, que foi do dia da assinatura desse convênio. A Apex Brasil e Ibraf assinam um convênio para o maior projeto em prol das exportações de feijões e gergelim do Brasil. Olha lá o Marcelo Líderes, todo produzido ali, com o feijoeiro documento... de gravata não fica muito bem, viu, filho? É tudo meio torto, não adianta pôr gravata. E agora, então, tem o documento assinado, Marcelo. Eu queria entender o que está nesse documento, onde começa a parceria e o que vai ser feito a partir de agora na prática. Na prática, é a criação do que eles chamam dentro da Apex. A Apex tem muita experiência em promover cadeias produtivas, né? Então, ela promove arroz, ela promove cachaça, inclusive o IBRAC, né,
Instituto Brasileiro da Cachaça estava junto lá, já trazendo a experiência deles, e a caipirinha também, né, que não podia faltar numa ocasião festiva. Mas o que é interessante? A Apex traz a experiência de estar ajudando 14 mil empresas atualmente a exportarem. Cadeias produtivas, falha minha, não tenho aqui o número de cadeias produtivas, mas passa de 20 cadeias produtivas, 20 projetos que existem fomentando a exportação. O que envolve? Primeira coisa que você pensa, a feira. Sim, feira também é uma alternativa. Mas existe inteligência comercial por trás disso. E para inteligência comercial você precisa de recursos. Então a Apex está colocando o total do projeto para um ano é R$1 milhão, 600 mil da Apex, 400 mil dos exportadores. Nós temos aí, provavelmente vai confirmar o número, fechar o número de 15 exportadores, ou seja, todos os grandes, médios e já alguns dos pequenos estão envolvidos nesse projeto. E a ideia é o quê? Por exemplo, você tem países, né? Vamos citar aí, quais são os países envolvidos nesse projeto de prioritários? Você tem Emirados Árabes. Emirados Árabes tem muitas tradings, né? Então você tem um tipo de abordagem quando você trabalha com tradings que fazem o hub lá dos Emirados. Tem também Singapura, outro hub. É parecido o tipo de promoção que você faz, a busca de importadores, a abordagem é muito parecida dos Emirados e Singapura. Mas você tem o Chile aqui do lado, né? O Chile, para feijão, nós não tínhamos ele no nosso radar. Foi encontrado nesse trabalho já feito pela Apex e que agora vai receber uma atenção especial para nós exportarmos os feijões que Chile está importando, às vezes do México, que está com pouco feijão, às vezes dos Estados Unidos, que vendem na safra deles, e vamos nos colocar como uma opção para o Chile, aqui do lado. Não é o caso, mas o Chile poderia ter, por exemplo, imposto de importação. Vou citar outro país que tem, Coreia do Sul. Coreia do Sul também faz parte do projeto. Filipinas, Estados Unidos, Costa Rica e Índia, somando aí no feijão. Então você tem na Coreia do Sul imposto de importação. Uau, mas por que esse pessoal cobra imposto de importação do feijão do Brasil? Porque nunca a gente se colocou como exportador. E quando você se coloca como exportador, você precisa ter os adidos agrícolas trabalhando, os exportadores trabalhando, e um aporte de alguém mais aí trabalhando essa inteligência lá, que é a negociação com o país lá, para retirar esse tipo de barreira, a barreira tarifária. Né? Aí você tem barreiras fitossanitárias, ou seja, eles não conhecem o feijão do Brasil, a princípio está fechada a porta. Não existe o Brasil exportador de feijão para alguns países. A partir da hora que você precisa ter uma estrutura, e daí entra dentro do projeto, além de toda a base que você precisa ter para um projeto, né, o branding, uma marca que possa ser mundial, que você possa levar, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mercado-alvo nosso. Né? Eu espero fazer uma grande feijoada quando nós tivermos uma perenidade aí durante um ano exportando todos os meses feijão para os Estados Unidos. Somos esporádicos, mas podemos ser mais constantes. Aí você tem um branding, você tem uma marca, você tem pessoas trabalhando em cima da pesquisa, reunindo essas pessoas em eventos lá fora, reunindo em eventos no Brasil. No mês de março do ano que vem, nós vamos fazer um summit, né? Uma cúpula de feijão da América Latina, e o objetivo é o quê? Atrair esses importadores de 12 países, importadores de gergelim e importadores de feijões, os mais importantes, nesse mercado que circula hoje lá fora, 30 bilhões de dólares por ano. Nós queremos uma fatia. Muito bem. E isso que você falou é muito importante, né, Marcelo? A questão de gerar uma marca conhecida no mundo inteiro. Por exemplo, é o Brazilian Beef, né, que hoje é conhecido no Brasil inteiro graças ao trabalho da Apex, juntamente com as indústrias do setor, as indústrias exportadoras. Enfim, a gente percebe o sucesso da carne brasileira lá fora, né? Vai ter, então, o feijão brasileiro também? Brazilian Pulses and Special Crops. Já tem até nome, então. Esse é o nome do projeto, né? Esse é o objetivo, ter uma marca reconhecida. Quando nós analisamos essas cadeias produtivas, eu pego uma muito, muito próxima de nós aí do feijão, que é a cadeia produtiva do arroz.
havia um crescimento, né, das exportações do arroz, quando as empresas trabalhavam sozinhas lá fora, né, cada uma trabalhando na sua trincheira, tentando fazer os seus negócios, que é o que veio, que é o que trouxe o Brasil até agora a chegar a 220 mil toneladas. A partir do momento que você tem um projeto desse, você muda o ângulo do crescimento. Por quê? Porque você tem estratégia, você tem o governo apoiando, você tem mais segurança. Uma coisa é chegar na Índia, um país que tem os seus desafios para você encontrar os bons importadores, e você chegar lá como uma empresa. Legal, uma empresa brasileira, grande no Brasil, mas lá não tem expressão. Agora, quando você chega num país, tá? E você tem a chancela do governo brasileiro, você chega com a embaixada, com o adido, com uma estrutura pensada, com uma divulgação trabalhada nos meios de informação do país, né? Normalmente seriam jornais antigamente, hoje são os influenciadores aí através da internet, os sites que tratam sobre isso, contatando diretamente pessoas ligadas à gastronomia, enfim. Quando você faz isso de uma forma estratégica, né, a gente sabe que é diferente. E há muito trabalho pela frente, muitos desafios, não vão ser só vitórias, mas eu tenho absoluta certeza de que um país que se destaca em tantos produtos onde coloca foco, colocando foco nesses produtos aí, nós teremos resultado. Agora, Marcelo, a gente tem que imaginar também que não é só abrir as portas, é ter o produto para exportar. Como é que está essa conversa com os produtores, com o setor produtivo em si? Eu diria que o estado que tem saltou na frente, inclusive utilizando a estrutura do executivo mesmo e parte do legislativo, é o Mato Grosso, porque o Mato Grosso percebeu o seguinte: legal carne, legal soja, legal ter milho, algodão, muito bom. Mas e se dá uma tropeçada num desses mercados lá fora? Ou se uma China resolve dar uma lição no Brasil e durante um tempo reduz aí uma importação. Ah, ela não pode fazer isso. Não pode, mas tem um monte de coisa que não pode no mundo e que estão acontecendo. Então, eles estão se preparando para ter alternativas para a produção lá, para atender, por exemplo, áreas de sequeiro que ficam desocupadas num período do ano. Tem um projeto, inclusive um envolvimento forte do governo do estado, acredito que em breve vai ser divulgado, não quero fazer spoiler, né, mas é o envolvimento do governo do estado no aumento da área irrigada. O estado tem condições de aproveitar melhor a água que passa pelo estado. Então, isso é importante. E como é que você estrutura isso? Se você tiver apoio, tiver iniciativa privada trabalhando com apoio público. Aí a pesquisa em busca de melhor produtividade, melhor adaptação das cultivares àquele estado. Isso também está sendo trabalhado. Nós vemos lá a Profir fazendo um trabalho ótimo, né? O Afrânio, que assumiu também a presidência da Câmara Setorial recentemente, fazendo um trabalho de mangas arregaçadas lá. E como é que a gente vai levar isso? Bom, nós começamos com o Pulse Day, né? Todos lembram, o Pulse Day ele pode ser um dia de campo, ele pode ser um dia de um seminário, como vocês ajudaram a transmitir aí alguns dias atrás em Campinas, com as indústrias. Existe o fórum que também trabalha nisso, e vem aí o Rally dos Feijões, né? Sabe, meio assim parecido com o Rally dos Sertões, Rally dos Feijões. A ideia é impactar os produtores, os agrônomos, os técnicos, os políticos de uma área, de uma região, com esse desenho de um rally, impactando também a área de nutricionistas, de médicos, de consumo, enfim, trazer um grande impacto com o apoio de vocês da mídia para que isso reverbere bastante. Então, lembra, Alexandre, 2005, 2006, a gente já estava conversando. Naquela época, o que a gente estava fazendo? Trabalhando para ter diversificação. Foi um longo trabalho, né? Eu diria assim, a cereja do bolo foi colocada o ano passado pelo Instituto Agronômico de Campinas, quando lançou uma série de novas cultivares. Tudo isso faz parte de um projeto. Então, você tinha que ter, num determinado momento,
coroando com a Apex, né, para começar o trabalho lá fora, mas teve que fazer todo um trabalho de base. Ainda está faltando a certificação do semente legal ser adotada, assim como está sendo adotada bastante na área de pastagens. Na sequência, aí, a certificação também dos grãos, você ter a rastreabilidade dos grãos para o Brasil e para exportação, e aí você vai incrementando cada vez mais. Nós não podemos ficar parados. Então, isso está acontecendo dentro de um planejamento desafiador. Mas o que vale a pena ser feito na vida são vencer desafios como esse. Marcelo, você já citou que o projeto identificou potenciais compradores aí no mundo do feijão brasileiro. Esse projeto traz também os tipos de feijões que têm que ser produzidos ou os tipos de pulsos que têm que ser produzidos para se atingir de fato esses mercados? Por isso que é importante que o produtor esteja próximo, né? Próximo ao IBRAF, por exemplo, que está muito envolvido com isso. Porque nós vamos orientar os produtores que estiverem próximos quando é que ele planta qual variedade. Não adianta ele pegar agora, então vocês falaram que é feijão rajado, então vou plantar rajado. Não, você tem que estar orientado. É um ano de plantar rajado com contrato ou sem contrato, vai ter tanta demanda lá fora que não preciso ter contrato, ou é interessante ter o respaldo de um contrato. Qual o feijão rajado? É o cranberry? É o rajado das variedades da Embrapa, que a gente tem visto que tem feito um sucesso bastante grande também? Ele precisa de orientação, né? Então, essa orientação é passada através desses formatos, né, que a gente tem, a oportunidade que vocês sempre deram aqui para a cadeia produtiva do feijão, e tantas outras que a gente vem buscando desenvolver para transmitir isso. Dentro dessa comunicação interna, que também entra dentro do projeto aí com a Apex, você tem, por exemplo, que feijão você vai produzir para a Coreia do Sul e em que quantidade? Porque não adianta também o Brasil muito gigante, de repente olha Por que a gente insiste tanto no Mung? Porque é um mercado de 2 milhões de toneladas lá fora. Então, é um mercado bastante grande. Não é já um mercado como o vermelho pequeno, o vermelho small red, é um mercado menor. Então, não dá para o Brasil se atolar de produzir 200 mil toneladas desse feijão que cria problema. Então, é preciso fazer as coisas com consciência, com informação e com esses levantamentos que a gente está trazendo e colocando para cada país o que a gente vai produzir. Lembra que a gente estava conversando algumas vezes já aqui de que o feijão preto ia encontrar exportação, ia acabar sendo exportado? Está sendo exportado. Quando a gente comentou que o vermelho teria negócio, não tinha negócio de feijão vermelho naquela época. Hoje nós vendemos feijão vermelho para a Europa, vendemos feijão vermelho para a Ásia. O Mung não existia em 2015. Hoje se exporta Mung para dos 5 continentes, 3 continentes compram feijão Mung também do Brasil. E com tudo isso, Alexander, pasme, nós estamos fazendo menos de 2% do mercado mundial. Pois é. E eu imagino, né, Marcelo, que essa questão da informação e desse relacionamento mais próximo aí, principalmente com a parte pensante, no caso o IBRAF aí, do que se plantar, que o produtor tenha consciência do que está acontecendo no mundo também. Por exemplo, nesse momento, a questão logística emperrando aí, ou dificultando aí o bom desenvolvimento das exportações. Às vezes, quando a gente olha os números e compara com outros anos, a gente vê que está caindo, mas é o fim do mundo? Não, existe um problema, um contexto internacional que está dificultando, digamos, momentaneamente as exportações. O produtor precisa ter essa informação também até para ajustar a produção, né? Exato, a gente tem que fazer chegar para o produtor as boas informações, e a boa informação nem sempre é uma boa notícia. A boa informação é aquela que potencializa uma oportunidade de ganho ou evita que você tenha perdas. Essa é a boa informação. Então, às vezes, a boa informação é não plante, diminua, não plante agora, ou a coisa lá fora está feia, vamos exportar menos este ano, em outro momento vamos exportar mais. Ninguém esperava, há 3 anos atrás, que a gente iria enfrentar uma pandemia. E quando a gente começou a enfrentar, até mesmo as pessoas mais experientes não tinham noção do que era enfrentar uma pandemia.
Ainda bem que nós estamos no agro, né? E a gente enfrentar uma pandemia requer alimento. Mas você tem alguns efeitos colaterais de tudo isso, entre eles a parada da circulação dos navios no mundo. Aumento do preço de frete. Para você ter uma ideia, um frete para a América Central, que chegou a custar $1.500, $2.000, agora, durante o início desse ano, arrefecendo um pouquinho agora, mas ainda está por volta de $10, $12.000 um container, que era $2.000. Uhum. Mas o que acontece? Claro, o pessoal que provê containers, eles estão tratando de ganhar uma fatia maior, mas também você tem um outro fator. Aquilo que não chegou no mês de abril no destino, não foi consumido em maio. E se ele chegou em junho, ele está lá ainda, ele ainda vai ter que ser consumido. Então você tem aí uma sequência de efeitos de abastecimento. É aquela história, criou um volume de mercadoria que vai ser consumido, mas aquilo que não foi consumido ali, não tem como consumir duas vezes agora. Uhum. Né? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é uma lógica, né? Se o estoque aumentou lá, deixa o mercado mais lento. Com certeza. Ô Marcelo, tenho certeza que é um projeto de sucesso aí, o feijão brasileiro tem potencial para isso, o setor precisa se organizar, entender, enfim, se informar, como você bem destacou aí, a necessidade de informação é fundamental, seja ela boa, seja ela má notícia, seja ela para ganhar ou para evitar prejuízo, como você bem colocou. E eu imagino que esse projeto veio para ficar e que a partir de agora o setor ganha um novo impulso aí com as exportações. Mas a gente não pode deixar de falar do nosso mercado interno aqui e da precificação dos feijões nesse momento, Marcelo. O que está acontecendo, o que pode acontecer nesse mercado e vamos conseguir manter esses preços acima dos R$300 aí, que vem sendo praticado? Olha, a gente vai viver agora, está vivendo um momento em que você tem mais oferta, concentra um pouco a oferta. A soma total da terceira safra vai ser menor do que o ano passado, em algumas circunstâncias bem menor, que está fazendo inclusive o Minas Gerais cair de primeiro colocado na produção da terceira safra de feijão carioca para terceiro colocado. Então, diminuiu muito mais em Minas do que em outros estados. Mas você tem a concentração agora. Então, aquela história de que o cobertor vai ficar curto lá na frente, vai ficar curto. O que iria acontecer em fevereiro, março do ano que vem, vai acabar acelerando aí até o final do ano. Se você leva em consideração que você tem ano eleitoral, que você tem ajuda do governo, que você teve um aumento de emprego, tudo isso gera renda e gera consumo de produtos básicos num primeiro momento. Então, atualmente, você tem o preço que está sendo praticado, existe uma expectativa de que ele venha a cair, né? Se essa expectativa vai se realizar ou não, é difícil você precisar, mas se ela acontecer, vai ser, né, emprestando aí do economês da área da economia aí que a gente tem escutado, vai ser em V. Né? Então, cai e depois começa a subir de novo. Ou talvez fique mais suave, como foi o ano passado. O ano passado, os produtores, a partir do momento que começou a ameaçar ficar abaixo de R$250 feijão irrigado, eles começaram a guardar. Né? Naquele período ali, do mês de julho, agosto, setembro, o preço médio naquele período em dólares foi de $39. Né? Hoje você tem o feijão a $65, $60. Se você cair para R$300, dependendo do dólar do dia, 50 e tantos dólares. Então, ele já está mais alto. Pode subir mais? Quem vai apostar nisso tem que fazer bem a conta, porque a gente já vem durante esse ano, no caso do feijão carioca, com uma média aí de $63, a média. Agora, chegou a dar $65, 66. Se ele reduzir um pouco, ele vai estar acima da média histórica ainda. Vai guardar, não vai guardar? A gente não tem bola de cristal para acertar quanto ele pode valorizar. Normalmente valoriza.
Em relação a que número? Em relação ao número que caía agora. Então, se ele estava numa base de 350, 360, 370, veio aí para 330, que é os últimos negócios reportados ontem a 330, base Minas. Ele pode vir até um pouco menos, pode. E aí o que vai acontecer? Provavelmente, se ele chegar perto de R$300, começa um movimento de especuladores que não são os empacotadores, que vão tentar comprar e apostar numa alta. Vários produtores vão colocar dentro de armazéns refrigerados e vão esperar, né, para que o mercado se recomponha lá na frente. Isso pode acontecer, né? O cenário possível para o feijão carioca, que é 55% do mercado nacional. Os outros feijões, Alexander, feijão vermelho se mantendo aí a 320, 310, 300, dependendo da situação e de qual variedade é. Feijão rajado ontem, 315, 320 na lavoura. O feijão bico de alto, acima dos R$200, muito interessante. É um preço alto por histórico e ótimo para o consumidor diante do preço dos outros feijões. Para o produtor também é interessante. Então, essa é o nosso momento do feijão. O feijão preto, importante, estava esquecendo aqui, R$220, 215, havia apostas que vinha abaixo de 200, mas a alta do carioca de 370 que chegou, puxou consumo de feijão preto. E agora um outro fator está pesando, o que está acontecendo na Argentina. Né? As questões de dólar da Argentina, o dólar valer metade do câmbio negro, quer dizer, está quase impossível deles exportarem de lá. Isso está dificultando bastante a vinda de feijão de lá. O que tem sustentado o feijão preto, mesmo com uma safra maior esse ano, acima dos R$200. Boa, Marcelo. Um panorama aí do que está acontecendo no mercado e as tendências aí dos preços para os feijões. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre bom te ouvir. Volte sempre. Foi um prazer. Um bom restante de semana a todos aí. Um abraço. Valeu. Obrigado, Alexandre. Abraço para você, Marcelo. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF aqui com a gente, trazendo essa novidade que é agora a injeção de ânimo na exportação do feijão, e o produtor brasileiro precisa ficar ligado, principalmente para ver oportunidades de negócios nesse movimento que tem o apoio agora da Apex Brasil. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.